Olá, mais um Espírito de Mulher que se inicia. É sempre uma alegria ter a sua companhia. Você que já está conosco através da TV Mundo Maior, também da Rede Boa Nova de Rádio. Estamos aqui, eu, Marisilda Neto e Guiomar Santana. Tudo bem, Guiomar? Tudo Sempre uma ótimo. alegria, né, estarmos aqui. Sempre uma alegria estarmos juntas aqui em mais um Espírito de Mulher. E hoje estamos aqui preparando um programa especial para você que nos acompanha. Hoje, 25 de janeiro de 2018, é aniversário da cidade de São Paulo, de repente é aniversário de outras cidades mas em São Paulo é feriado, então de repente vamos ter até um público diferente. Só que não vamos abrir para perguntas, não é, Isilda? Isso, hoje não. Hoje você pode até participar através do Facebook, porque nós estaremos pelo Facebook, mas a gente vai responder a você, ou se você tiver alguma dúvida, a gente comenta no programa seguinte, né? A gente traz essa dúvida ou reflexão ou algum ensinamento, né, que você queira compartilhar conosco, é possível. Mas hoje não. Eu acho até que será que eles podem mandar pelo WhatsApp e a gente depois responde no próximo programa? A gente não... É possível? É possível, será isso? Tá. Então vamos fazer assim, vamos abrir também para o WhatsApp, só que estas perguntas vão ficar para um próximo programa. Isso. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito oportuno, que é funções e profissões sob a ótica espírita. Tema importante, não é, Isilda? Pois é. Eu acho que, assim, os estudiosos da doutrina, eles nos dizem que para nós entendermos as questões existenciais, né, as necessidades humanas, o homem, a mulher, né, é interessante que nós nos baseemos na doutrina dos espíritos, porque ela nos traz sempre respostas importantes e adequadas às questões que nós temos para resolver do nosso cotidiano, né? Exatamente. Nós como espíritos. Então, nós resolvemos falar isso porque é interessante hoje, se nós pensarmos nas funções, tanto dos homens quanto das mulheres, nós ainda temos uma certa dificuldade para perceber a diferença do que é uma função, do que é uma profissão, né, Guiomar? Exato. E eu acho que é interessante a gente começar, eu acho que um pouquinho pela doutrina espírita. O que você acha? Vamos lá. Tem a questão 817 de O Livro dos Espíritos, capítulo 9, Lei de Igualdade. A pergunta é: o homem e a mulher, eles são iguais perante a Deus e têm os mesmos direitos? E os espíritos respondem assim, convictamente, né? Deus concedeu a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir, fazendo uma reflexão, né? Então, todo esse capítulo traz que nós temos direitos iguais, né? E ele vai responder mais na frente que nós temos funções diferentes, não é isso, Guiomar? Sim. Então, Deus não concedeu a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir. Então, se ele deu a faculdade da inteligência, ele deu os mesmos direitos. Você tem a inteligência para discernir entre uma coisa e outra. Então, por que eu haveria de não dar direito aos homens? Por que os homens haveriam de não dar direito às mulheres? Vale a pena falarmos aqui também sobre a questão do espírito. Quando falamos neste capítulo da Lei de Igualdade, nós gostamos de reafirmar aqui, o espírito não tem sexo. Não tem sexo. Então, quando encarnamos em corpos femininos ou masculinos, é para a nossa evolução. Então, quando a inteligência, que é a própria resposta que diz, não é? Deus nos concedeu, tanto para o homem como para a mulher, a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir. Então, dependendo do corpo, né, que nós vamos aqui ter a oportunidade de exercitar as nossas virtudes, seja como homem ou como mulher, nós vamos desenvolver aí, porque vamos ter inteligência para isso. Porque a pergunta 822, ela diz, para uma legislação ser perfeitamente justa, deve consagrar a igualdade de direitos entre o homem e uma mulher? E os amigos respondem, de direitos sim, mas de funções não. Né? Ele fala, todo privilégio concedido a um ou a outro é contrário à justiça. E Deus é justo, ele não ia conceder privilégio para o homem justo e bom, né? Ou para a mulher. Né? Exatamente. Em algumas situações, privilégios para homens e em algumas situações, privilégios para mulheres. Se ele nos diz que nós temos que reencarnar nas duas polaridades, para conhecermos todas as características e todo o aprendizado que tanto um quanto o outro podem obter, para chegarmos ao nosso objetivo final.
Que é sermos espíritos perfeitos, todos nós, cada um no seu momento evolutivo, né? Aquela escadinha que cada um sobe com o fôlego que tem, né? Cada um chega no momento que for para ele ali, aquele momento, vai evoluir, vai chegar, todos nós vamos ter esta oportunidade. Só que quando estamos nos apropriando deste conhecimento, da inteligência que trazemos de outras encarnações, é importante a gente frisar aqui que isso faz parte de todo este ensinamento da doutrina espírita, nós trazemos estas experiências, trazemos este conhecimento, a inteligência, como é a resposta aqui da questão do Livro dos Espíritos, é dada tanto para o homem como para a mulher, né? Então nós vamos ter a oportunidade de exemplificar, colocar em prática, só que a questão das funções e do direito aqui, elas são diferentes, né? Diferentes. É interessante, Guiomar, quando você falou assim, nós estamos caminhando para chegarmos a espíritos puros, espíritos perfeitos. Sabe o que eu achei que é mais fácil da gente dizer? Eu acho que até as pessoas estão concordando. Uma grande parte das pessoas lá no Centro Espírita concordaram comigo. Pelo menos as que estavam no dia que eu comentei isso, né? Que em vez de nós irmos em direção à perfeição, porque para ir em direção à perfeição, você tem que trabalhar bastante, né? Porque ser perfeito é difícil, não é difícil? Você tem que lutar muito, você tem que se esforçar muito, né? Então, vamos em direção à felicidade. Ameniza esse nosso esforço. Porque você pensa, eu vou em busca ou eu vou na direção da minha felicidade. E todo mundo quer ser feliz. E todo mundo quer ser feliz. Então, você nem percebe o esforço. Sim. Não é? É a mesma coisa que quando você está entre amigos, você não vê a hora passar. E quando você está numa situação complicada, parece que 1 minuto dura 1 hora. Exato. Não é? Então, eu acho que ir em direção à felicidade é como estar com amigos. Você não vê o esforço passar. E é este caminho que nós todos, então, estamos galgando para chegar a essa felicidade que todos nós queremos conquistar. Nós temos essa possibilidade quando desenvolvemos as nossas habilidades, os nossos atributos, chegamos com diversas experiências de outras encarnações e vamos lá, né? Com funções e direitos para colocar aí em prática no nosso dia a dia. É interessante que a gente tem, a doutrina espírita nos dá um norte, né, para nós entendermos essa coisa que nós estamos falando, né, Guiomar? Sim. Quando ela fala que os conceitos básicos, fundamentais, que nós precisamos meditar, são esses que a doutrina espírita nos oferece, que são os seguintes. Ela fala, ressaltando alguns desses princípios, que o homem e a mulher são concepções decorrentes do processo evolutivo e representam formas de expressão do espírito. Ou seja, nós somos decorrentes do progresso evolutivo. Nós estamos do processo evolutivo em cada um. Nós tomamos formas, ora no homem, ora na mulher, mas é o caminho da evolução, né? Que como o espírito, a mulher tem o mesmo princípio. Nós somos criados do mesmo jeito que o homem. Sim. Essa história de nascemos da costela do Adão é uma simbologia, né? E tende ao mesmo objetivo final. Então, Deus cria homens e mulheres. Na verdade, Deus cria espíritos. Espíritos. Que em momentos... O princípio inteligente, né? Para chegar, estagiar em todos os reinos e chegar ao reino hominal, ao espírito, né? Então, na espiritualidade, como você falou, né? Que é a pergunta 200... Nós não temos sexo na espiritualidade, nós temos gêneros, né? O gênero masculino e o gênero feminino. O sexo é aqui na carne. Exatamente. Né? Então, nós somos criados espíritos para estagiar no gênero masculino e no gênero feminino. É interessante isso. Que a legislação humana, para ser justa, precisa considerar iguais os direitos da mulher e do homem. Sim. Se nós somos espíritos, nós temos mesmos direitos. Exatamente. Né? Quando nós falamos sobre direitos e funções, nós estamos aqui nesse momento, né, encarnatório, em que para a mulher tudo é possível. A mulher hoje em dia, ela não tem mais somente a obrigação de estar ali no lar, cuidando dos filhos,
cuidando da casa. É claro que esta é uma ocupação magistral, não é? A mulher tem a possibilidade de fazer isso e muito mais. Até por isso é que a mulher tem 2 jornadas, né? Ela está à frente do seu trabalho e tem também a jornada dentro do lar. Pois é, porque antes era dona de casa, mãe e só. E né? só. Apesar de que, se você buscar na história da humanidade, você vai ver que as mulheres, elas fazem trabalhos extras desde que o mundo é mundo. Porque em algumas culturas, era ela que também caçava. Se vê mulheres com arpões caçando, né, pescando. Ela, nos grupos indígenas, né, a mulher também faz alguns serviços que o homem poderia fazer e ela faz. Né? Como a própria, o plantio, a mulher vai lá e faz a plantação, organiza uma horta, organiza aquelas possibilidades de alimentar a família. Então, a mulher, ela tem essa, a gente pode chamar de função, né? Função. A função maior da mulher, a função que não é possível ao homem, é a da maternidade. Então, é uma função específica, né, que é dada à mulher. Né? Mas o homem também tem as suas funções específicas. Né? É muito mais da razão, a mulher é muito mais da sensibilidade. Exato. Né? Então, se você pegar, se você começar a entender esses princípios, nós vamos começar a nos compreender muito mais facilmente e a nos aceitarmos muito mais adequadamente, muito mais fraternalmente, porque nós podemos fazer de tudo, conservando as nossas características funcionais, vamos dizer assim, de função. Né? A sensibilidade, assim, o jeito mais maternal que a mulher em todo... Mesmo quando ela não gera, né, Guilmar? Sim. Se você pensar nisso, mesmo uma mulher que não gera, ela tem um instinto maternal muito forte. Tem. E é capaz de compartilhar deste instinto maternal com as pessoas que estão ali no ambiente de trabalho, as pessoas que estão no lar, as pessoas que ela conhece, mesmo, como você disse, não gestando. Isso é da mulher. É da mulher. Isso é deste gênero, deste corpo que encarnamos para evoluir, como você disse, para buscar essa felicidade, né? E temos, sim, a possibilidade de levar essa sensibilidade para tudo que fomos realizar. Porque se Deus nos criou como espíritos, né, para vivenciarmos essas polaridades, Ele também nos deu o corpo adequado a cada função, a cada característica. Então, por isso que nós temos diferenças em alguns pontos do nosso organismo, mas com funções diferentes, mas com direitos iguais. Né? E aí, se você pensar, quando a gente fala de... Então, nós temos, acho que, uma definição aqui, Guilmar, de função, que eu achei interessante. Vamos achar aqui na nossa pesquisa. Quer ver? Quando fala que a mulher é fisicamente mais frágil que então, o homem, ela fala assim, para olha, assinalar funções? Não, os estudiosos da doutrina, eles nos dão definições de direitos, de funções e de profissões. Né? Então, assim, os direitos são reconhecimentos oficiais, conquistas socioculturais, aquisições das experiências analisadas, patrimônio das civilizações em progresso. Então, eu tenho direito, o reconhecimento oficial da lei divina. É o meu direito, eu tenho. Né? Conquistado desde o meu nascimento, desde a minha criação, né? E até eu alcançar a minha felicidade. Sim. Eu sempre tenho o meu direito, sim, sempre vou ter direito. Que ele vai ser, né, resguardado e preservado Isso. Sempre. As funções são exteriorizações qualitativas advindas do biopsiquismo e diferenciam decisivamente os homens das mulheres. Então, são funções, assim, nós temos, as funções são exteriorizações das nossas características de polaridade feminina. Sim. São características diferentes das dos homens. Nós pensamos diferentes, nós, sim, agimos diferentes, né? Nós resolvemos situações de um modo diferente dos homens. Não que seja melhor ou pior,
mas diferente. Então, as nossas funções são as possibilidades de exteriorizar isso que temos, não é? Isso, é. Então, o nosso jeito, a nossa atitude, a sensibilidade, o nosso falar, o nosso compreender ou o nosso não compreender, misturado com os hormônios, né? Sim, muito misturada, né? Que influenciam, mas... Então, para a gente ver, a gente percebe bem a diferença das características femininas quando a gente fala de hormônios, né? Porque eles mudam o nosso temperamento. A mulher é mais sensível, mas também é mais instável em algumas situações. Em alguns momentos, né? Não sempre, mas ela é, né? Então, é diferente a gente tratar, assim, é ruim a gente tratar funções diferentes de modo igual, porque são diferentes. A resposta vai ser diferente, porque Isso. a função é a nossa maneira de exteriorizar. Né? E aí eles falam que profissões são traços culturais, respostas às necessidades sociais, formações especializadas de caráter permanente em que se desdobra o trabalho realizado em uma sociedade. Muitas profissões se desenvolveram de simples ocupações. Então, as profissões, a gente pode dizer que a gente não fala que nós vivemos várias vidas para chegarmos à felicidade, né? Para sermos espíritos puros, espíritos completos. Sim. Então, nós vamos aprendendo coisas, né? Nós vamos desenvolvendo habilidades. Progredindo sempre. E as profissões são traços culturais, mas respostas das nossas necessidades sociais, que juntas com as nossas tendências, com os nossos dons, é que formam essa profissão. Então, todos nós podemos ter todas as profissões. Todos nós. Todos nós, sendo mulheres e homens. Sendo mulheres, vai depender de que forma vamos colocar esses nossos talentos, essas nossas habilidades em ação, não é? Pois é. Transformando em virtudes, não é, Isilda? Uma coisa que é interessante, quando eles falam assim, olha, muitas profissões se desenvolveram de simples ocupações. Quer ver um exemplo, Guiomar? Interessante. A mulher lá no tempo, lá atrás, né? Das da nossa bisavó. Não tanto, vai. Nem tanto, mestre. Um pouco para cá, um pouco para cá. Vamos pegar das nossas avós, das nossas bisavós, né? Quem fazia comida? Era a mulher. Não é? E olha que era uma dificuldade, porque era forno a lenha, não tinha muita facilidade. Não tinha micro-ondas. Não tinha micro-ondas, não tinha nada, não tinha fast food, não tinha nada. Era tudo. Tinha que plantar, colher e cozinhar. Certo? Mas, aí quando a gente fala, respondendo às necessidades sociais, muitos homens talvez precisaram aprender por necessidade, aprender ou ajudar a cozinhar. Como é que chegou o chefe de cozinha? Pois é. Em algumas culturas, essa função, essa profissão, né? Porque na época era confundido com função. Era a função da mulher, né? Ela era exclusivamente da mulher. Exclusiva da mulher. As filhas eram preparadas para bordar, para costurar e para cozinhar e para atender o marido. Sim. Não é? Sim. E aí, mas de certo, em algum momento, aconteceu alguma coisa que eles precisaram aprender a cozinhar. Exatamente. E aí eles gostaram, eles perceberam que eles tinham já... Eles e elas, né? Porque daí eles tiveram um pouco mais de tempo para outras coisas. Isso, Mas aí você percebe que... Por que um homem tem uma habilidade para cozinhar? Porque ele tem já nele, espírito... algo de mulher, algo de polaridade aquela feminina. sensibilidade necessária, né? Então, é interessante falarmos sobre essa possibilidade que todos nós temos de colocar, exteriorizar toda a nossa sensibilidade, a nossa essência dentro das funções e ocupações. Esse tema é muito interessante. Estamos hoje, dia 25 de janeiro, falando a respeito de funções e profissões sob a ótica espírita. E você que está nos acompanhando, aguarda aí, que daqui a pouquinho a gente vai trazer um pouco mais sobre a visão espírita para falar sobre direitos, funções e profissões. Voltamos daqui a pouquinho. Até já!